Shalom, 7 de julho de 2025, Provérbios, capítulo 7. Lerei apenas 2 versículos, os iniciais. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. 2 vezes o verbo guardar aparece nesse trecho tão pequeno. Assim nós podemos saber que o Senhor está dando uma ênfase muito grande a esta proteção que nós deveremos fazer àquilo que Deus falou. Eu vou voltar um pouco para Gênesis, no capítulo 2. A primeira coisa que Deus nos disse, através do nosso pai Adão: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para 2 funções. Primeira, cultivar. Segunda, guardar. Essa primeira, cultivar, quer dizer que Deus colocou o homem no planeta para trabalhar. Algumas pessoas equivocadamente dizem que trabalho é maldição que veio pós-pecado, mas não foi. O que veio depois do pecado em relação ao trabalho é que esse trabalho que era prazeroso, ele se tornou uma ação que me traria suor, pesar, algo que seria extenuado para mim. Então o Senhor diz: agora você vai trabalhar com o suor do teu rosto. Agora vai ser pesado. Mas o trabalho em si não foi maldição. Foi um prazer, porque é agradável trabalhar, sim. Agora, trabalhar no calorão é ruim. Trabalhar no peso é ruim. Mas Deus disse: você vai ficar aqui no Éden para cultivar, trabalhar, tirar folhas, verificar os frutos quando estão na hora de tirar e tal. Cultivo do jardim. A segunda função, que está no segundo verbo, Deus colocou o homem no jardim para o guardar. Nesse período aí, o diabo já havia caído no planeta Terra. Então, quando nós temos algo passível de ser roubado, de ser danificado, nós precisamos guardá-lo. Nós precisamos protegê-lo. Aí Deus diz: você tem que guardar. Ora, se eu tenho que guardar, significa que há algum inimigo que poderá tomar isso de mim. Então, o verbo guardar é um verbo que nos acompanha desde o início. Nós deveremos gostar dele, porque como nosso pai Adão não gostou, não guardou, não protegeu, não guardou a mulher dele, não protegeu a mulher dele, então temos todos os danos que nós conhecemos. Agora, voltando para Provérbios: filho meu, guarda as minhas palavras. Ou seja, poderemos perdê-las, poderemos nos esquecer delas, poderemos ouvir outras palavras que sejam contrárias a essas, e como essas não estão bem guardadinhas, bem protegidas, nós vamos perdê-las. E aí vem um outro verbo que é assim: conserva dentro de ti os meus mandamentos. E quando falo em conserva, eu gosto muito de pensar em sardinha em conserva. Ali tem um óleo que faz com que aquele peixinho não se deteriore. Quer dizer que nós aprendemos, nós sabemos como poderemos conservar coisas. E Deus diz: pois é, além de você guardar, você precisa conservar dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. Olha,
que consequência. Quando eu guardo os mandamentos, eu vivo. E aí vida não apenas no sentido de existência, mas no sentido da qualidade, porque eu vou viver a minha vida seguindo palavras do Eterno, palavras do Criador, palavras de quem me ama e de quem quer que as minhas coisas deem certo. Aí ele diz: e guarda a minha lei como? E ele vai dar um tipo, uma semelhança. Eu quero que você olhe para os meus olhos. Então, no momento em que algo vai chegar aqui nos meus olhos, naturalmente, é movimento automático. Quando algo vai tentar atingir a menina dos meus olhos, com naturalidade, todo mundo fecha os olhos. É uma ação de proteção, de defesa da menina dos olhos. Aí o Senhor diz, do mesmo jeito que rapidamente, quando algo ameaça a integridade dos seus olhos, você não apenas pisca, mas fecha mesmo. O Senhor diz, do mesmo jeito que você protege, que você guarda a menina dos seus olhos, desse jeito, quando algo ameaçar as minhas palavras, proteja, guarde as minhas palavras. E, queridos, como é que nós sabemos que há elementos que podem estar ameaçando as palavras do nosso Deus? O Senhor nos diz em 1 Coríntios 15, 33, conferir, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, dá para eu identificar quando eu estou conversando com pessoas cujos valores são opostos aos de Deus. 15. Se eu converso com pessoas que dizem assim, esse negócio de um casal ficar a vida toda com a mesma mulher, estava certo, as más conversações corrompem os bons costumes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Então, se eu converso com alguém que diz, essa coisa de ser tão honesto, não precisa disso tudo, tão honesto. Não, eu estou entendendo que as palavras do meu Deus, que eu abracei, que eu protejo dentro de mim, estas palavras estão ameaçadas por estas palavras, por estes valores desta outra pessoa que está me dizendo que fidelidade é uma coisa enfadonha, que está me dizendo que a gente não precisa ser tão sério, tão justo, tão honesto. Esse negócio de ficar todo dia na igreja é muito interessante, que ninguém vai todo dia à igreja. Mas quando se quer falar contra o costume, o hábito de se ir para a igreja, disse assim, com esta hipérbole, não precisa ir todo dia para a igreja, mas ninguém vai para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Não existe este hábito em igreja alguma. Pode ser que esporadicamente haja uma campanha de 7 dias, pode ser que haja, mas esse não é o habitual de igreja. Mas pessoas, quando querem se opor ao meu comportamento de ir para a igreja, elas dizem, não precisa isso. Eu posso ser crente em casa. Já ouviram essa conversa fiada? Eu posso ser crente em casa. Eu digo assim, ainda quando se faz cursos à distância, há algumas aulas que têm que ser presenciais, e o professor precisa ver o aluno aqui, tete a tete, para saber que o aluno está de fato na aula. Ou seja, mesmo quando eu estou em casa, fazendo uma aula, eu preciso ser acompanhado por alguém, porque não é simples você, não tendo um professor que lhe acompanhe, você ficar sozinho estudando. Não dá certo, não. Ser crente em casa sozinho, não dá certo, não. Não vá atrás dessa conversa. Então, Deus está dizendo
que para nós protegermos as palavras dele, como a menina dos meus olhos que eu protejo, uma forma de eu proteger é percebendo com quem eu estou conversando, e ainda que eu não tenha que me afastar das pessoas, porque a Bíblia nunca disse para eu deixar de ser companheiro de pessoas não crentes, mas ela diz, cuidado, se a conversação estiver muito má, no sentido de pondo em risco as palavras do Eterno, aí é melhor até você se afastar, para que você não corra o risco, quer dizer, risco você está correndo, mas para que você não se mantenha nesse risco e você chegue a se afastar mesmo, é melhor você dar um tempinho nesta amizade. Eu quero ler esse provérbio, eu quero ler repetidamente, enquanto eu estiver ministrando sobre provérbios, porque, como eu já disse em algum desses dias, este é um texto que não caiu na graça do povo, como tantos outros. Um deles eu vou ler Provérbios 19, 27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Se deixas de ouvir. Eu gosto de pensar assim em crente que diz, eu não preciso mais ir para a escola bíblica, não. Eu já sei tudo, sabe mesmo. Eu não preciso de ficar ouvindo tanto. Eu não preciso de meditar todos os dias nas Escrituras. Pois é, o Senhor diz assim, se deixas de ouvir, desviar-te-ás. É batata, é promessa. Se você deixa de ouvir, você vai se desviar. Eu não quero nem ter muitos argumentos. Eu quero dizer assim, se Deus diz, eu acredito, que se eu parar de ouvir, eu me desvio. E para que eu não me desvie, eu preciso estar ouvindo sempre e sempre, repetidamente. Como nós estamos falando de guardar, de proteger, eu vim a este provérbio, que está nos dizendo uma das formas de nós protegermos a palavra do Senhor dentro de nós é não deixando de ouvir. Então, se eu não deixo de ouvir, fica garantido que eu não vou me desviar do Evangelho. Porque eu vou absorvendo cada vez mais, eu vou me alimentando cada vez mais desta palavra. O Espírito Santo encontra material dentro de mim para que eu me mantenha firme no Evangelho do Senhor Jesus. Assim, o Senhor diz, guarda. Voltando a pensar lá no Éden, no local onde há inimigos, onde há possibilidade de eu perder, eu preciso guardar, eu preciso proteger algo que me é muito caro. Eu já disse em um dia aí de provérbios, em um outro provérbio, que ninguém tira um anel valiosíssimo quando vai lavar as mãos e deixa ali no balcão de qualquer jeito, e deixa ali, até vai no sanitário, ninguém faz isso. É algo valioso, precisa ser guardado, precisa ser protegido. Qualquer coisa nossa muito valiosa, nós protegemos. E o Senhor diz, as minhas palavras são muito caras. O ouro do planeta são as palavras do Eterno. Tudo o que nós vemos que Deus fez, Ele fez com as suas palavras. E nós poderemos construir ou desconstruir coisas com as palavras de Deus. Então é preciso proteger esse ouro, esta pedra preciosa. E quando Ele diz conserva dentro de ti, como é que eu vou proteger dentro de mim? Eu preciso ouvir, eu preciso repetir, eu preciso ter certeza que eu estou guardando. E agora já vamos para a ampliação do significado do guardar. Quando eu escuto e eu continuo obedecendo, é uma forma de eu guardar. Porque se eu decorar a palavra, ela está aqui na minha cabeça, mas eu não a obedeço, também ela não está dentro de mim, ela está apenas na minha razão, mas ela não se fez vísceras. Eu não tenho uma experiência visceral com ela. Eu não estou caminhando conforme esta palavra.
E Jesus Cristo diz lá em João 17, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí ele faz muitas promessas. Eu não tinha preparado aqui o João 15, mas esse é o capítulo onde Jesus fala da nossa permanência. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O que eu queria é o versículo 7, João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ora, queridos, quantos de nós não ficamos chateados porque nós pedimos e o Senhor, segundo um pregador, o Senhor está fazendo ouvido de mercador, porque eu estou pedindo e o Senhor não está respondendo. Mas olha uma condicional aqui para eu ter as minhas orações respondidas. Se as minhas palavras permanecerem em vós, aí então, consequência, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Assim, juntando Provérbios 7 com João 15, quando o Senhor diz, guarda as minhas palavras e vive, vamos ampliar esse vive e dizer, quando eu guardo as palavras do Senhor, permanecendo nele, deixando que elas permaneçam em mim, olha um nível de vida, de existência, eu terei os meus pedidos respondidos. E eu acho maravilhoso que a Bíblia, esse livro que vai de Gênesis a Apocalipse, nós precisamos muito do Espírito Santo, inclusive para ir juntando, para fazendo este elo, porque em algum lugar a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Mas aí essa Bíblia que diz, que foi Jesus mesmo que diz, pedi e dar-se-vos-á, olha ele dizendo aqui, peça, mas para que eu lhe dê, você precisa permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você. Porque senão você fica pedindo. Eu lhe prometi que se você pedir, eu vou lhe ouvir e vou responder. Mas, querido, vamos ampliar o significado da vida com Deus, porque não é simplória, não é qualquer pedido, não é de qualquer forma. Quando eu peço algo a Deus, eu tenho que estar em sintonia com os valores de Deus. De maneira que se eu peço a Deus para namorar com um homem que é casado, eu estou pedindo a ele. Porém, eu não estou permanecendo nele e as palavras dele não estão permanecendo em mim, porque ele abomina que eu olhe para uma pessoa casada com o sentido de desejá-la. Ora, esse pedido jamais será atendido. Por quê? Porque eu não estou permanecendo no meu Senhor. Os valores dele não estão dentro desse pedido, então pode tirar o cavalinho da chuva. Vamos assim guardar a palavra do Senhor, protegendo de dúvidas, protegendo do medo. E será que isso que Deus disse vai acontecer? Vamos guardar, proteger a palavra de medo. Vamos guardar, vamos proteger a palavra de companhias que falem de modo diferente do que o nosso Deus fala. Por quê? Porque Deus deseja que nós vivamos uma vida plena, uma vida inteira de alegria, de felicidade, de orientações para o que temos que fazer na vida. Mas Ele disse, eu preciso que essa palavra esteja dentro de você, protegida, como você protege a menina do seu olho, você protege. Você não deixa que esse objeto estranho, que é um dedo, um lápis, entre, que vai prejudicar. Do mesmo jeito, não permita que a minha palavra que está dentro de você seja atingida por muitos inimigos que há, principalmente no nosso tempo, no tempo do politicamente correto, no tempo em que errado é que está certo. Aliás, a Bíblia já disse que nos últimos tempos seria assim.
O que era bom seria considerado mal, o que é mal seria considerado bom. Mas nós, que caminhamos com o Senhor Jesus, que somos servos de Jesus com prazer, e somos filhos dele porque ele nos deu o poder de sermos seus filhos porque nós o recebemos. Vamos cuidar dessa palavra, ela é a nossa vida. De vez em quando eu beijo a minha Bíblia, porque eu a amo. Graça e paz. Até amanhã, queridos.